Olá, eu sou Tília Rosângela e hoje nós vamos falar sobre sincronicidade como uma chave para a dimensão oculta da vida, mas principalmente uma chave que tem o embasamento da ciência moderna. Carl Gustav Jung foi um grande estudioso que, do ponto de vista científico, já no início do século XX, elaborou um modelo teórico inovador, que, de acordo com a concepção atual de ciência, pode ser considerado um paradigma científico da atualidade. Ele teve contato com os físicos Niels Bohr, Wolfgang Pauli e Albert Einstein. Jung começou a formular, no final dos anos 20, o princípio da relação acausal, a que deu o nome de sincronicidade. Escreveu um livro sobre sincronicidade, um princípio de conexões acausais. Também no prefácio do livro das Mutações, Jung discorreu sobre a diferença entre pensamento causal e pensamento sincronístico. O causal é linear, é uma sequência de eventos A, B e C, onde sabe-se que C é consequência de B e B é consequência de A. Jung define sincronicidade como a aparição simultânea de dois eventos significativos entre si, mas sem ligação causal. É um fenômeno psicológico de manifestação natural que apenas acontece, não podemos provocá-lo intencionalmente. Talvez possamos criar circunstâncias nas quais há maior probabilidade de ela ocorrer, mas não podemos tratar de antemão um roteiro definido para que a causalidade ocorra, porque nós não participamos dela. Então, são sincronicidades as coincidências significativas no tempo de dois ou vários eventos sem relação causal entre eles, mas com o mesmo conteúdo significativo. Não é um sincronismo, a sincronicidade, porque o sincronismo é apenas a ocorrência simultânea de dois fenômenos. O conceito de causalidade é incapaz de explicar a sincronicidade. Por exemplo, um sonho que uma paciente do Jung teve com um escaravelo, um besouro. Ela sonhou e estava contando para o Jung, ali na hora da sessão, Jung escutou um barulho no vidro da janela atrás dele. Ele levantou e foi ver o que era aquele barulho, e quando ele abriu o vidro, era um besouro, um escaravelo. Então ele pega e entrega para a paciente e fala: está aqui o escaravelo do seu sonho. Quer dizer, uma coincidência significativa, nesse momento que aconteceu ali. Então, no princípio da causalidade, a conexão entre causa e efeito é necessária. Já no princípio da sincronicidade, como nesse sonho, a coincidência significativa é espontânea. É ligada pela simultaneidade e pelo significado, e é improvável que ocorra, por isso se torna inacreditável. Então, o fenômeno da sincronicidade são casos isolados que não podem ser repetidos experimentalmente. É uma classe especial de acontecimentos naturais. Não podem ser explicados casualmente por causa da relativização psíquica do espaço e do tempo, que são condições indispensáveis para conexões entre causa e efeito. Com a sincronicidade, compreendemos que espaço e tempo são psiquicamente relativos. Nela ocorre um paralelismo temporal quando o tempo e o espaço parecem reduzidos a zero. Quando não há qualquer sucessão entre dois fenômenos, diz que eles estão em unidade não espacial e atemporal. Por exemplo, quando se trata de acontecimentos futuros que são experimentados como imagens psíquicas presentes, como se o acontecimento objetivo, ou seja, exterior, já existisse naquele momento. Por exemplo, um sonho premonitório, um sonho onde a pessoa sonha com uma catástrofe e aquilo vem realmente acontecer. Então, o Jung fala do ponto zero, a existência de uma realidade transpsíquica que implica na ruptura do contínuo do espaço e do tempo.
é o fundamento direto do psiquismo e, ao mesmo tempo, do físico. O encontro de um evento psíquico e de uma situação física correspondente. O fenômeno da sincronicidade nos mostra que o não psíquico pode se comportar como psíquico e vice-versa, sem a presença de uma causalidade entre eles. Então, Jung apresenta a concepção de que cada aspecto da existência está intimamente ligado a todos os outros. A pessoa pode ser influenciada por um estado emocional que afeta o espaço e o tempo no sentido de uma contração. Então, o fator emocional afetivo é de extrema importância para que aconteça os fenômenos sincronísticos. Por exemplo, eu lembro de um fenômeno que aconteceu comigo quando eu fui a uma grande livraria, em Belo Horizonte, procurar por um livro sobre o terceiro setor, que era um assunto que eu estava estudando na época. E aí procurei nas estantes, não encontrei, pedi ajuda ao vendedor, ele também não encontrou, procurou no computador. Assim eu resolvi pegar um livro sobre um outro assunto e desci para pagar. Na fila do caixa, estava ali, eram 5 caixas, e justamente no caixa que eu fui, que a atendente me chamou, estava em cima do balcão um livro onde o título era Gênero e Terceiro Setor. Então, eu peguei aquele livro, folheei e vi que realmente era o assunto que eu precisava. Algo muito improvável de acontecer, aconteceu ali. Alguém desistiu de levar o livro e estava ali justamente o assunto que eu precisava no caixa que eu fui. Então, esse é um fenômeno de sincronicidade. E aí o Jung se perguntou quais são as condições psicológicas internas, tanto conscientes quanto inconscientes, para que nossa experiência externa seja afetada de maneira tão inesquecível e transformadora? O conteúdo de uma experiência sincronística é de natureza simbólica, tem um significado subjetivo para cada pessoa envolvida. A percepção da ligação entre o interior e o exterior é o significado do acontecimento para as pessoas que estão envolvidas. O acontecimento sincronístico é sempre acompanhado de uma profunda experiência emocional, que pode ser vivenciada na hora do acontecimento em si ou depois. O impacto emocional pode ser tão forte que a pessoa se lembra anos depois. Podem apresentar a dimensão simbólica de nossas vidas, quando examinamos de vários aspectos desse acontecimento. Como todos os símbolos, esses são fundamentais e visam tornar consciente o que é inconsciente, visam a expansão da nossa consciência. Então, as coincidências significativas são um tipo de ajuda interna e psicológica. Demonstram que a vida tem coerência, tem uma direção, uma razão de ser. As sincronicidades nos mostram que existe um significado, um propósito para todos os eventos que nos acontecem e que parecem um acaso. A princípio de organização, nós podemos pensar que um princípio de organização, que o universo está ali organizando, que ocorre algo que é organizador desses eventos, independentemente das conexões causais e dos limites de tempo e de espaço. Para Jung, existe uma lei na natureza que nos ajuda a compreender nossa relação conosco e com o mundo. Por exemplo, entre milhares de pessoas que habitam a Terra, nós encontramos pessoas que temos afinidade ou que temos algo a aprender com o relacionamento. Como se fôssemos personagens de uma trama, geralmente encontramos pessoas que precisamos encontrar. Existe uma inteligência profunda em cada pessoa que envia a mensagem, que se comunica com a consciência para ajudar a direcionar melhor a vida. Então, para nosso desenvolvimento, é fundamental descobrirmos o sentido daquilo que denominamos coincidências significativas. Na sincronicidade, é decisiva a participação do inconsciente, onde se produzem percepções, observações e conhecimentos subliminares que chegam depois à consciência.
A concepção do inconsciente como original e atuante sobre a realidade consciente é fundamental na ontologia de Jung. Segundo ele, ser e mundo constituem um todo que abrange os planos consciente e inconsciente. Para facilitar a compreensão da ideia dessa totalidade, de que cada aspecto da existência está intimamente ligado a todos os outros, Jung utilizou o termo unus mundus como paralelo metafísico do conceito de totalidade. Com o conceito do inconsciente coletivo, ele endossa a ideia de que os seres humanos dividem em um nível psicológico e espiritual uma conexão com todos os outros seres humanos do planeta. O homem, como microcosmo, é parte integrante do macrocosmo, que compreende as esferas do inconsciente coletivo e da consciência coletiva. O inconsciente, muitas vezes, sabe mais do que a consciência e, por isso, já pressente um perigo, por exemplo. Também o acaso da percepção do extrasensorial, a percepção de acontecimentos é percebida pelo inconsciente, de acontecimentos futuros. Resumindo, o fenômeno da sincronicidade é constituído de uma imagem inconsciente que alcança a consciência de maneira direta, literalmente, ou indireta, simbolizada, sob a forma de sonho, associação ou premonição. É uma situação objetiva externa que vai coincidir com esse conteúdo. O interno pode influenciar o externo e vice-versa. Para a gente encerrar, é importante nós lembrarmos da história do Abraham Lincoln, para pensar na questão da sincronicidade. Ele conta que quando ele era muito jovem, ele passava necessidade financeira, mas ele tinha um sentimento que ele tinha algo muito importante para fazer. Mas ficava muito aflito porque ele não tinha condições de comprar livros, de estudar. Mas quando foi um dia, passou uma pessoa, um homem na porta dele e ofereceu um barril cheio de bugigangas. Falou: olha, eu estou passando por muitas necessidades financeiras, então tudo que eu tenho aqui dentro desse barril, estou precisando vender por $1. $1 naquela época, né? Aí o Lincoln comprou o barril para poder ajudar o homem, comprou por $1. E assim, logo em seguida, quando ele foi verificar o que tinha dentro desse barril, ele achou uma coleção de livros do Blackstone. E a partir de estudar esses livros, ele então adquiriu o conhecimento que ele precisava para se tornar quem ele se tornou. Então foi devido à aquisição causal ou sincronística destes livros que sua carreira política pôde começar. Havia uma série causal contínua atuando na vida do Lincoln, criando sugestões sobre o seu destino e enchendo-o de desespero por viver um ambiente limitado de recursos escassos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sequência causal na vida do estranho que enfrentava tempos difíceis, sendo obrigado a vender tudo o que tinha por $1. Então, as duas séries de eventos não tinham nenhuma conexão causal, ligando-as, mas tinha um determinado significativo, um momento. Tudo aconteceu para que ambos se encontrassem, para que ocorresse algo ali que eles precisavam. Então, podemos falar de um fator organizador na sincronicidade, gerando resultados inesperados. A compra do barril efetuada por Lincoln, contendo o material que ele precisava. Foi uma grande sincronicidade ali. Enfim, existe um propósito, um significado para todos os eventos aparentemente do acaso que nos acontecem e compreendendo-os que podemos compreender nossa existência. Então, prestarmos atenção nas sincronicidades que acontecem a todo momento na nossa vida, no dia a dia, para que possamos, então, viver uma vida melhor. E quem gostou do assunto, por favor, peço que dê o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo. E gratidão, fiquem com Deus e até breve.